Hi there, Ellen Dias. Hoje nós vamos falar um pouquinho da parte da consultoria e talvez vocês vão ver eu falar isso mais que uma vez, em mais que um vídeo, e a intenção é que você compreenda bem o que você está fazendo e o porquê você está fazendo para que isso seja melhor cognitivamente aproveitado, que é melhor na sua aprendizagem, o aproveitamento, tudo bem? Então, nós vamos ter uma consultoria. Ok? E essa consultoria, ela vai ser feita em etapas, várias etapas paralelo ao processo do curso. É uma consultoria de orientação individual de estudo. A intenção é que você vá, pouco a pouco, conseguindo ter uma noção do que é estudar para depois você virar autônomo, você ser capaz de tocar a sua aprendizagem sozinho. Essa é a intenção da escola, tá? Não é que você crie dependência, ao contrário, é que você crie autonomia para você ampliar o seu conhecimento. Então, essas orientações de estudo, elas são baseadas nesse processo de consultoria. Então, vamos entender primeiro o que é uma consultoria, tudo bem? Então, consultoria tem a ver com ajudar alguém que tem uma expertise, um conhecimento maior, vai ajudar uma outra pessoa a atingir, baseado em informações, técnicas e ferramentas, atingir os objetivos dela. Então é isso que nós vamos estar fazendo paralelo às aulas de inglês, porque às vezes você vai ter um montante de conhecimento de inglês na sala de aula, mas você não vai ter uma técnica e uma ferramenta que possa otimizar isso fora da sala de aula. É isso que a consultoria, que a gente está chamando de consultoria linguística, vem fazer para você, tá? Eu vou dar algumas definições aqui, conceitos de consultoria, e tá aqui, ó, é o fornecimento de determinada prestação de serviço profissional qualificado e conhecedor do tema. Acontece por meio de diagnósticos e processos para levantar as necessidades do cliente, identificar soluções e recomendar ações. É o conjunto de atividades desenvolvidas pelo consultor que ajuda o cliente a perceber, entender e agir sobre os fatos interrelacionados que ocorrem em seu ambiente. Então, a primeira definição é de Canucci, a segunda é de Carl Schein. Então, é só para vocês verem, aí tem outras, tá? Para vocês entenderem o que nós estamos fazendo. E por que é importante esse entender, né? Muita gente confunde, por exemplo, conceito, conception, com definition. Nós vamos delimitar essas coisas para que você entenda o que é ensinar e o que é aprender. Qual que é o meu papel enquanto sua professora, tá? Ou do professor em geral, e qual que é o papel do aluno dentro do processo de ensino-aprendizagem. É extremamente importante eu entender esses processos. Eu vou mostrando para vocês, estou colocando tudo em inglês, por quê? Porque eu quero que vocês vão percebendo quantas palavras cognatas que existem na nossa língua. Vocês vão ver vídeos, né? E vai estar reforçando isso, que cerca de 70% do vocabulário inglês a gente é capaz de inferir, deduzir o significado ou entender pelo contexto em função das palavras serem muito parecidas. Então, o inglês é muito mais semelhante ao português do que muita gente imagina. Tá? Que tem uma crença ilimitante falando que inglês é difícil. Inglês não é difícil. Esse olhar que tem em cima do inglês é que dificulta o processo dele. E por isso que é importante a gente entender os processos cognitivos, porque tudo tem a ver com como você vê no seu cérebro. Como que você determina se isso vai acontecer ou não, se é fácil ou se é difícil. Nós que vamos colocando esses limites dentro da gente e impedindo até o processo de aprendizagem. Então vamos ver o que é o conceito, o que é a coisa e qual que é a função da definição, que é delimitar a coisa de tal forma que ela não se confunda com outra, ok?
Então vamos lá, vamos partir da palavra culinary e nutrition. Então olha de novo, palavras cognatas, ok? Então, o que é a culinária? É o procedimento de produzir algo, o prato, de fazer ele, tá? A nutrição é o próximo passo, depois que você está comendo, o que ele vai produzir dentro de você, tá? Então, essa coisa de você delimitar o que é e definir de tal maneira que isso não vai se confundir com o outro, vai ser importante, porque pra gente entrar em, agora eu vou apagar aqui, a gente entrar em o que é aprender e o que é ensinar. A gente aprende de um monte de jeito, e hoje na internet a gente tem muita ferramenta para isso. Por isso que essa parte da consultoria vai ser o quê? Vai ser para você fazer um autoconhecimento você e eu fazer um diagnóstico, tá? Para a gente entender o processo de learning, aprendizagem, versus teaching, que é o ensino, tá? Então, isso aqui é student, isso aqui é teacher, ó. Então, daí que vem a palavra, ó, teach, ensinar, teaching, ensino, ok? Então, vão prestando atenção, essa tomada de consciência que a língua é feita de pedaços, de igualdades, de padrões, vai te ajudar muito a aprender, ok? O learning, ele ocorre em função de você determinar e você participar desse processo de aprendizagem. Então, a minha tarefa, ou a tarefa do professor em geral, o que é? É te orientar, te dar as ferramentas, tá? As técnicas para que você chegue à aprendizagem, ok? Então, por isso que você vai ter que responder questionários, né? Um questionário sobre seu perfil enquanto pessoa, um questionário sobre o seu perfil como aluno, do que você gosta, quais são as suas preferências, para quê? Para a gente poder levantar fora da sala de aula aquilo como você é, o que você é, o que você gosta, para aos poucos ir colocando inglês na sua vida. Um exemplo mais concreto. Se você gosta de seriados, né? Então, Friends, Flash, Breaking Bad, não importa o estilo, qualquer um deles. Como que a gente, tá? Além do que você está vendo na sala de aula, eu posso te orientar para que você busque exercícios com base nisso, já que você gosta de assistir, você curte. Vale a pena ver algum episódio de novo, um trecho, eu transformarmos isso num exercício para que você possa aprender mais, ok? Então, essa é a função da consultoria. E a partir dessas informações, desses questionários, paralelamente, nós vamos fazer um processo de conscientização. Conscientizar como que se dá esse processo de aprendizagem, não só no externo, mas no interno. Então você vai ouvir alguns vídeos, por exemplo, esse que eu estou abrindo de exemplo aqui, que vai ser o primeiro, né? Que vai ser como iniciar um projeto e o que é sucesso. São pequenos vídeos de 3 minutos, 5 minutos, 4 minutos, uma média de 5 minutos. Como que funciona a memória, por exemplo, para você ir entendendo esse processo de aprendizagem, que isso se torne uma ferramenta para você melhorar a sua aprendizagem. Então, eu vou trabalhar hoje, nesse momento, com um vídeo, primeiro vídeo que é muito importante, que é o do sucesso,
que é do Pedro Calabres, tá? É uma pessoa que eu admiro muito. Ele é um neurocientista. Ele tem rede social, se vocês quiserem seguir, vale a pena, porque ele fala de várias coisas e nós somos um só. Se é trabalho, se é pessoal, tá tudo conectado. Então ele fala de vários aspectos cognitivos e neurológicos, como que a gente funciona, age, ok? Então eu vou pedir para vocês, o que você vai fazer agora? Eu vou só apresentar ele aqui, qual que é o vídeo, você vai ter separadinho, mas vou colocar um início aqui só para a gente deflagrar o que eu vou discutir com você na lousa. As pessoas costumam ter uma ideia equivocada de que o sucesso é fruto de talento. Muita gente na sociedade tende a acreditar que o sucesso é fruto do talento. E o talento, ele é uma espécie de propensão, uma espécie de inclinação natural que uma pessoa tem a uma certa competência. Então você vai. Antes de ouvir, eu vou fazer um brainstorm com você. Você vai depois, assim que eu acabar o brainstorm, você vai ouvir e depois você vai responder o questionário que está aí sobre esse vídeo, tá? E eu vou explicar então o que isso tem a ver. Sucesso. Então a minha pergunta é: o que é sucesso para você? O que é isso para você? What is it for you? Tá? É muito importante que eu veja o que é sucesso. Por quê? Porque de acordo com seus conceitos, tá? Que tem a ver com seus valores, o que você vai fazer vai funcionar ou não. Eu vou citar um exemplo, né? É comigo mesmo que eu fiz uma consultoria não era uma consultoria linguística, que nós estamos fazendo aqui, uma consultoria linguística, mas era mais para busca de autoconhecimento. Eu descobri que tinha alguns valores meus que impediam de eu atingir alguns objetivos, porque eu não queria romper esses valores, né? Então, exemplo, queria muito conhecer o mundo, eu queria conhecer o mundo, né? Então eu queria viajar. E eu achava que o que eu queria era trabalhar numa embaixada. Mas de alguma forma eu sabotava isso, eu não tinha muita consciência como que era. E aí eu fui escavunchando e descobri, por exemplo, que eu odeio morar em cidade grande. Eu não consigo. E subconscientemente eu trabalhava de um jeito, eu tive oportunidades de trabalhar em São Paulo, em Maceió, naquela época que estava tendo de Olimpíadas e tal, dentro de lugares muito legais, e eu acabava sempre sabotando isso, porque tinha um valor que era questão de família, de estar perto de família, que toda vez eu acabava não fazendo o que eu tinha que fazer, porque eu não queria deixar daqui. Isso estava num processo consciente? Não, não estava. Estava no meu subconsciente. Então esse processo de autoconhecimento, tá? Que está aqui, que a gente está fazendo, e que nós vamos responder algumas perguntas norteadoras que tem a ver o que é, para que serve esse vídeo, o que é aprender a aprender, o que significa isso, tá? Porque se você tiver alguns valores ou conceitos aí arraigados, que a gente vai chamar de mitos ou crenças, que a gente chama de crenças limitantes, talvez você não aprenda do jeito que você deveria aprender. Uma crença limitante que é muito comum chegar, que é: inglês é difícil. Inglês não escreve de um jeito e fala de outro. Tem um vídeo que nós vamos falar só sobre isso, porque é uma ilusão, né? Então você tem aqui a palavra casa. Olha,
nós escrevemos com C e com S. E o som é de Z. Tá bom? Então, olha aqui. Casa. Vou fazer aqui em cima, que talvez não tenha. Olha o que acontece. Você escreveu assim e leu assim. Todas as línguas têm isso. Então, esses processos de crenças vão limitando a sua aprendizagem no subconsciente. Então, a consultoria, além de te dar essas ferramentas, vai te deixar mais consciente de algumas dessas crenças e mitos que estão te limitando, a fim que você consiga ter sucesso no que você quer. Talvez o inglês vai ser só uma ferramenta para você atingir um outro objetivo. O que é o ter sucesso? Por exemplo, você veio nos procurar porque você queria passar numa prova de proficiência para fazer um mestrado ou um doutorado. Então, o seu sucesso é atingir aí o PhD ou Master. É isso que você quer, esse é o objetivo. Para ter sucesso nisso, você precisa do quê? Aprender inglês. Porque tem uma prova de proficiência para você passar. Então, talvez o seu objetivo de vida, ou profissional ou pessoal, não tenha a ver com o inglês em si. O inglês é uma mera ferramenta para você atingir isso. Então, a gente tendo clareza de qual que é o seu objetivo final, nós vamos te ensinar a ferramenta. Talvez você não venha aqui para aprender a falar, então, porque a prova para o mestrado é única e exclusivamente ler e compreender um texto. Eu posso te ajudar só a fazer isso, tá? Então, o processo de consultoria vai ter com isso. Eu descobrir quais são os seus verdadeiros objetivos. E não tem problema se você não quer aprender inglês em si. Mas o inglês é a ferramenta. Então, quais são essas maneiras de aprender que a gente vai poder te ajudar para você atingir esse outro objetivo, que tem a ver com sucesso. E como você vai ver no vídeo, sucesso não é porque você não depende exclusivamente de talento, tá? De skills, ability, de habilidades. Eu posso desenvolver isso. Eu posso reformular essas minhas crenças, esses mitos, e desenvolver um talento que eu não tinha. Talvez a gente não vai atingir na mesma proporção que alguém que já tem alguma certa habilidade, alguma certa facilidade para aquilo, mas com empenho você consegue fazer o que você quer fazer, tá? Pensa nos recordes mundiais. O que tinha até agora? A gente, num ano, atingiu uma marca. Correu 2.000 metros em, sei lá, 20 segundos. Não tenho nem ideia de quanto tempo que leva tô só supondo, tá? No outro ano, outra pessoa vem e corre em 15, no outro em 10. Tá vendo que está sendo superado os limites? Até aquele momento era o recorde mundial. Então é isso que a gente tem que ter consciência, que às vezes a gente está estabelecendo um limite e esse limite não existe. É nós que estamos delimitando. E o nosso cérebro, inconscientemente, porque vocês sabem que, na verdade, a gente tem, geralmente, o consciente é uma ponta do iceberg. O subconsciente é muito maior. E ele trabalha na surdina. Então, a gente não tem muito controle disso. Por isso que vai ter todo esse processo de vocês assistirem alguns vídeos para a gente aprender a aprender, ok? Essa é a intenção, aprender a aprender. Não é ter só a informação, só o inglês e consumir a informação, consumir a regra. Não, é entender o como, o porquê, o quando, e com isso ir introjetando essa cultura que tem junto com a língua inglesa e
não querendo que ela seja igual ao português, porque são diferentes, para que isso no cérebro isso se conforte, fique natural, que assim, automaticamente você passa de uma língua para outra com naturalidade, tá? E não esqueça, aprender uma língua trabalha tanto no cognitivo, porque você vai ressignificando coisas. Cadeira passa a ser um outro conceito, que é chair. E junto você vai ficar tendo mais ligações neuronais. E há pesquisas que mostram até que isso diminui Alzheimer, tá? Incidência de Alzheimer, retarda. Porque quanto mais ativo tiver o seu cérebro, mais você consegue retardar esse tipo de doenças que a gente tem, que hoje é tão pesquisado, né? E que acaba nos delimitando enquanto seres humanos, tá? Então, vamos aprender uma nova língua, assista ao vídeo, responda as perguntas, porque a consultoria vem para te ajudar a melhor entender e a aprender a aprender. See you!